Geração hidráulica. Você sabe o que é geração hidráulica? Partes, tipo, em geração. A gente tem aqui no Brasil, diz que Deus é brasileiro, né? E ele realmente, ele ou a natureza, ele prestigiou o Brasil. O Brasil tem uma grande quantidade de rios com quedas d'água. O que acontece quando tem um rio com uma queda d'água? Você pode construir uma usina hidrelétrica. Então a água vem vindo, ela passa por uma tubulação, entra numa turbina, essa turbina vira, está acoplado a um gerador, esse gerador gera energia elétrica. Qual que é a vantagem disso daí? É que você não precisa gastar nada, você não gasta o combustível é a água que está caindo e você também não polui. A poluição de uma usina hidrelétrica é muito pequena. Então, qual que é a desvantagem de uma usina hidrelétrica? A desvantagem é que você pode inundar áreas e essas áreas hoje é muito discutido. Agora, no meu ponto de vista, quanto maior o reservatório, quer dizer, o lugar onde você vai guardar essa água, melhor é. Porque você consegue, nos períodos de seca, no período que não chove, você consegue ter água para gerar essa energia. Se não for desse jeito, como é que você vai gerar energia? Existem vários outros modos de gerar energia. Um deles é a energia atômica. A energia atômica tem os seus convenientes e inconvenientes. O maior inconveniente da energia atômica é que ela pode trazer um perigo maior, principalmente aos habitantes que moram em redor dessa usina se houver um acidente atômico. Ou outro problema grande de uma energia atômica são os restos, uma vez processado, normalmente é urânio ou a matéria-prima que é usada, uma vez processado esse urânio que lhe gerou a energia, ela ainda continua radioativa. E aonde guardar esse material? Isso é um problema muito sério, porque pode levar até 100 anos para esse material deixar de ser radioativo. E tem outros materiais que levam até 1000 anos para deixar de ser radioativo e ser prejudicial ao ser humano. Outra energia que tem é carvão. O carvão, o grande problema do carvão, primeiro que tem que extrair o carvão, tem um custo, e além disso é muito poluidor. O carvão polui a natureza, e então hoje o homem está procurando evitar de usar carvão. Qual outra forma de energia elétrica que existe? É utilizar o combustível chamado gás natural. E depois eu vou falar sobre gás natural, porque gás natural é um negócio muito interessante, desde que haja o gás natural, para se gerar energia elétrica. E ultimamente os homens começaram a desenvolver outras formas de gerar energia elétrica, que é a energia fotovoltaica, que são células que aproveitam o sol e conseguem, a partir disso, gerar energia elétrica. E também o vento, essa energia eólica. Hoje, com o desenvolvimento da técnica, está cada vez ficando mais barato de se produzir energia com vento. Qual que é a grande desvantagem do vento? É que a gente nunca sabe a que horas que vai ter vento e como e quando colocar essa geração aí. O que está acontecendo hoje no Brasil? No meu modo de ver, nós devíamos continuar explorando a energia hidráulica, que, como eu falei, é um presente da natureza ou de Deus, que enquanto tiver esses recursos, nós devemos explorar, que não polui e é uma forma limpa de produzir energia elétrica. Quais alguns inconvenientes que tem? Onde tem essas quedas d'água, esses rios mais volumosos, está longe dos centros urbanos, das aglomerações. Então tem que se fazer uma linha de transmissão. E essa linha de transmissão tem custo, é cara, perde-se energia nessa linha de transmissão. Mas ainda é um dos melhores modos de se produzir energia elétrica. E hoje, ultimamente, a gente tem visto várias ONGs aí preocupados porque se derruba a floresta para se fazer o reservatório.
Mas a gente também não pode esquecer que o Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados, quer dizer, uma superfície imensa, é um dos maiores países do mundo, e tem lugar para se plantar a floresta que foi derrubada. Então, quanto mais reservatório nós fizermos, do meu modo de ver, é muito melhor para se produzir energia de uma forma barata. O que aconteceu ultimamente nessas grandes usinas, como Belo Monte e outras, é que não puderam ser feito o reservatório conveniente que deveria ter sido feito para gerar bastante energia. E as gerações futuras vão pagar por isso daí. Porque quanto mais energia tiver, lei do mercado, mais barato vai ser a energia. E hoje, não tem uma família, uma casa que consiga viver sem energia elétrica, sem ter sua geladeira, sua televisão. E cada vez mais que as pessoas vão ficando com maior poder aquisitivo, vão querendo ter mais geladeira, mais televisão, ar-condicionado, e isso tudo significa energia elétrica. Então o Brasil tem que gerar energia elétrica de uma forma que produza energia a um preço barato para que possa vender para as pessoas de menor poder aquisitivo. Então, qual que é o grande erro que eu acho que está sendo feito? É de não se fazer grandes reservatórios para essas usinas hidrelétricas. Fale, o que mais você quer saber? Essa construção, durante 8 meses, a usina vai funcionar com essa vazão reduzida. Poderia causar grandes perdas aos investidores? Aí é um problema muito sério da construção de usina hidrelétrica, porque a usina hidrelétrica ela é um investimento enorme e, em compensação, o custo de geração de energia é muito baixo, porque é a água que vai gerar. Então o governo tem que ter umas regras bem definidas para as pessoas, os investidores, os bancos, os empreendedores terem dinheiro e terem vontade de investir nessa usina. À medida que não existem regras claras, então tem menos investidores para se investir nisso. E o governo, precisando fazer usinas hidrelétricas, vai pegar esse dinheiro que poderia ser utilizado em outras coisas, como por exemplo escola e hospital, e investe na usina hidrelétrica. Então, o que eu acho que o governo tem que ter regras bem claras para que haja investidor que queira investir nisso daí. Sim. Durante a construção, tanto impactos ambientais e sociais, isso fica evidente. No caso da construção da usina do Belo Monte, qual seria o pior? O social ou o ambiental? Ou não tem como... Não existe possibilidade de se construir qualquer coisa sem que haja um impacto ambiental. O impacto ambiental tem que ser avaliado, tem que ser discutido com a sociedade esse impacto ambiental, mas existem meios de se compensar esse impacto ambiental. Por exemplo, quando se fizer um grande desmatamento para se construir um reservatório, imediatamente obrigar essa empresa, seja privada ou governo, a replantar isso que foi destruído. Existem outros problemas, por exemplo, se for uma área indígena, mas eu acho que é tudo possível numa sociedade de se discutir com os representantes, com esses índios aí, relocar esses índios, porque no final, quem vai ser o grande favorecido? Vai ser o povo brasileiro que vai ter energia a baixo custo e sem prejudicar o meio ambiente. Sim, e ainda em questão de impactos sociais ou não, serão gerados milhares de empregos. E após a construção, o que será feito com esses trabalhadores? Eles serão levados para outras áreas e ficarão abandonados, por exemplo. Mas veja bem, se essas pessoas tiverem uma certa cultura, uma certa escolaridade, eles vão poder achar outros empregos em outros lugares. Veja o que está acontecendo, por exemplo, com o corte de cana. O corte de cana era todo feito manual. E o governo falou que
a partir de um determinado instante, deu um prazo para que fosse feito por máquinas. Então levantou-se uma grande questão: e esses cortadores de cana, o que eles vão fazer? E o que nós temos visto nesses últimos anos é que eles estão se relocando, estão se colocando em outros empregos e estão procurando um outro lugar para poder ter a sua subsistência. E deixou-se de cortar a cana manualmente, com todos os problemas que existiam, problemas ambientais, de pôr fogo na cana, e mesmo de um trabalho difícil e muitas vezes trazendo alguns problemas de saúde para esses cortadores de cana. Então eu acho que a sociedade e o governo têm meios de relocar essas pessoas em outros lugares, inclusive dando um certo apoio, um certo suporte para eles acharem outro emprego em outro lugar. Sim. Em questão, serão... só um minuto. Não, perdão. Tem alguma pergunta? Tipo assim, estava pensando que você estava falando em relação aos indígenas. Fala que nas pesquisas que a gente fez, vai diminuir a vazão da Volta Grande, que vai causar a seca e vai prejudicar alguns indígenas que vão ficar sem meio de transporte. E que podiam... Não, veja uma coisa, a vazão não vai diminuir. Você pode alterar a vazão em determinados meses, mas a água que cai, que vai continuar caindo, água de chuva, etc., isso quem vai determinar é a natureza, não é uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, a grande vantagem dela é que ela pode regularizar o fluxo da água do rio. Então, acumula água e vai soltando aos poucos essa água, faz a regularização do curso do rio. Isso é uma grande vantagem. Outra grande vantagem que tem, nesses reservatórios pode-se fazer criação de peixes. Hoje já existem em vários reservatórios dessas usinas uma grande criação de peixe. O Brasil é um país que consome muito pouco peixe por habitante ano. Nós poderíamos aumentar muito mais isso daí, que é uma proteína de excelente qualidade, que pode ser um custo menor do que a carne de boi, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que pode ser aproveitado no reservatório de uma usina hidrelétrica. Uhum. Já foram feitas diversas paralisações e recentemente liberaram a construção da obra. Seria o caso de agora concluir ou é possível ter uma nova paralisação e acabar não saindo? Sempre nesses movimentos tem muito movimento político, outros interesses envolvidos, entende? Agora você veja, o governo tem que pensar no povo, no todo do povo, o que é melhor para o povo todo. Também não pode evitar que seja feita essa obra, porque tem meia dúzia de índios que são contrários, entende? Tem que pensar na grande maioria. O que não pode também é deixar esses índios, no caso, abandonados. Tem que achar um local, fazer uma relocação deles e arrumar outro lugar, outros empregos, etc. para eles. Agora, tem que ser sempre pensando na grande maioria. Para finalizar, fica claro que seu posicionamento é totalmente a favor. Gostaria de complementar mais alguma coisa? A última coisa é o seguinte: hoje está havendo uma revolução no mundo, porque os Estados Unidos, que é o grande consumidor de energia, seja na forma de energia elétrica, seja na forma de petróleo, os Estados Unidos consome 10 milhões de barris por dia, nós consumimos 2. Só que os Estados Unidos começaram a desenvolver nesses últimos 5 anos um processo que eles chamam de gás de xisto. Com esse processo de gás de xisto, eles estão conseguindo produzir energia a um preço muito barato. E isso vai fazer uma revolução não só lá nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Entende? Então, a gente não sabe como vai ser, por exemplo, o pré-sal aqui no Brasil. Se eles conseguirem produzir energia, e provavelmente vão conseguir, o preço do petróleo pode cair. Então, muitas coisas podem mudar.
Pode-se, no futuro, gerar energia elétrica usando-se até petróleo, tá certo? Porque o preço caiu tanto que fica viável de novo. Então, é difícil nesse momento de dizer o que é a melhor coisa para o Brasil. Eu, pessoalmente, eu acho que devia explorar a energia hidroelétrica, quer dizer, energia em que a água está movendo a turbina, o máximo possível. E discutir com a sociedade de fazer reservatórios os maiores possíveis, para que a gente possa ter essa energia durante o ano todo. Obrigada. É basicamente isso. Eu vou te mandar 2 artigos que